Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6, versículos 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Capítulo 6, versículo 2. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra que é tão maravilhosa, que é perfeita, Deus, que nos dá luz, nos dá ânimo, nos dá direção. Deus amado e bendito, abençoa esse culto, abençoa essa ministração, que será num formato diferente, mas que mesmo diferente do que costumamos fazer, que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido e o teu povo seja edificado no poder do Espírito Santo. Abençoa-nos nessa noite, Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, podem sentar, vocês que estão presentes. Como eu falei aqui na oração, hoje eu farei algo diferente, pois hoje essa mensagem, que vai parecer mais uma palestra do que uma pregação, é uma continuação do que eu falei na terça-feira passada. Pois terça-feira passada eu falei, o tema da mensagem foi Culto em Família, uma bênção à sua espera, que é o título de um livro que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E eu falei sobre o Salmo 78 e vim aqui esse texto de Deuteronômio 6. Hoje eu inverti, comecei por Deuteronômio 6 e daqui a pouquinho vou ler o Salmo 78 no início. E não vou expor esse texto, mas hoje, semana passada, eu falei de algumas questões mais conceituais acerca do culto em família, da importância de cultuarmos a Deus como família, como Deus sempre nos chamou a isso. Isso atravessou as gerações do povo do Antigo Testamento ao povo do Novo Testamento. Nós vemos como Deus valoriza a família e, como disse Jonathan Edwards, eu vou mostrar isso daqui a pouco, um grande, talvez considerado o maior teólogo norte-americano que já existiu, cada família deve ser uma pequena igreja. E a partir de Deuteronômio 6 e do Salmo 78 em especial, eu falei sobre isso semana passada, nós gravamos e disponibilizamos somente o áudio, está o culto disponível aí no YouTube, somente o áudio, se você quiser ouvir novamente depois. Nós passamos no grupo da ICNV Anil. Você que é membro da igreja, acompanhe o nosso grupo do WhatsApp, nós temos colocado orações diárias. Ontem foi o diácono Valquir com a sua esposa Amara, hoje o César com a Cris cantou um louvor que eu gostei muito, aí vinha saber que a composição do meu amigo, pastor Evandro Rocha, da ICNV Tijuca, e ela também orou. O César leu o texto lindo de Filipenses 4, então acompanhe as orações diárias que temos colocado, as mensagens ali. Você que é visitante, nós temos um grupo de visitantes também, estamos iniciando um grupo no Telegram, então você não tem como dizer que não pode ser informado. Acompanhe as iniciativas da sua igreja local, acompanhe os cultos online, pois eu creio que Deus tem nos dado essa ferramenta para a nossa edificação. Então você pode ouvir depois, mas eu falei da importância do culto em família. E voltando lá ao Salmo 78, só para fazer uma breve lembrança do que eu falei na terça-feira passada, eu chamei a atenção para dois aspectos do que Deus nos ensina aqui no início desse belíssimo salmo, que é a dinâmica que é passada de pai para filho, versículos 1 a 4, e o propósito dos filhos ensinarem a lei do Senhor, os pais ensinarem a seus filhos, como vimos também em Deuteronômio 6, na leitura inicial,
quer de que os filhos confiem no Senhor e temam a Deus. Então, Salmo 78, versículos 1 a 4, a dinâmica que Deus estabelece para o seu povo. Salmo 78 diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então essa é a dinâmica que Deus estabelece para o seu povo, uma geração contando à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Deus estabeleceu não que a escolinha da igreja ensine nossos filhos, embora a escolinha faça um trabalho excelente, estamos com planos de voltar, espero que em breve, também não retornamos ainda esse mês com o nosso culto de quinta-feira, mas espero que em breve possamos retornar. As nossas reuniões de terça-feira voltarão a ser uma reunião de oração, precisamos orar e clamar a Deus, mas a escolinha faz um trabalho excelente, a igreja da freguesia tem disponibilizado toda semana vídeos para as escolas, para as crianças, e a nossa igreja está participando também, eventualmente. Hoje eu conversava com a Cris Neri, para a gente divulgar mais para os irmãos do Anil esse material, para que as nossas crianças sejam abençoadas. Isso é muito bom, irmãos. Mas Deus estabeleceu não que a escolinha dominical da igreja ensine as nossas crianças, mas nós, como pais, ensinemos as nossas crianças. Só um parêntese aqui, irmãos. Estou me preparando para as pregações do próximo domingo, e se permitir Deus, eu falarei de manhã sobre Apocalipse capítulo 12, a visão do dragão e da mulher, que aparece uma mulher, uma forma muito gloriosa, e ela vai parir um filho, e nós entendemos ali que é uma representação da igreja e da vinda de Jesus ao mundo, e o dragão se coloca à frente da mulher, querendo devorar com grande ódio, e esse capítulo 12 eu estou fascinado. A palavra de Deus é fascinante, irmãos, e é importante às vezes compartilhar isso com os irmãos, porque se o pastor, o pregador não se fascinar mais com a palavra de Deus, isso é triste. Então o primeiro a se maravilhar com a palavra de Deus deve ser o pregador, o pastor da igreja, mas todos nós devemos nos maravilhar, e esse texto de Apocalipse 12 é fantástico, mas ele mostra a fúria do diabo, para tentar impedir que a profecia lá de Gênesis 3,15, que diz que o diabo feriria o calcanhar, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, do diabo, ele tenta durante toda a história do Antigo Testamento impedir, e a gente vê a fúria do diabo contra o povo de Deus, e ele não consegue impedir que Jesus venha a esse mundo, que ele faça a sua obra, que ele morra na cruz, que ele ressuscite ao terceiro dia, que ele suba aos céus, e o diabo aparece lá no capítulo 12 de Apocalipse com muita fúria. O diabo tem muita raiva da igreja, o Satanás tem muito ódio do povo de Deus, e uma das maiores manifestações do ódio do diabo e do mundo contra a igreja do Senhor são as suas artimanhas contra as famílias da igreja, e até eu diria como as famílias de uma forma em geral. Então, ao valorizarmos as famílias, nós estamos entrando numa guerra ferrenha contra o diabo e os seus demônios, seus anjos caídos, pois ele odeia a família, pois a família, uma família dedicada, consagrada a Deus, tem um potencial tremendo nas mãos do Senhor, pode gerar muitos frutos na vida da igreja, e o diabo não gosta nem um pouco disso, mas nós queremos agradar a Deus, amém? Então, a dinâmica, voltando aqui, é o pai ensinar aos filhos, e o propósito, versículos 5 a 8 do Salmo 78, ele decretou estatutos, ele Deus, para Jacó, e Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, a Raquel aí, vai nascer daqui a pouco, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, meu propósito é ensinar a palavra de Deus para o Daniel e para a Raquel, que ainda está na barriga da mãe, para que quando eles casarem e tiverem seus filhos, eles ensinem aos seus filhos, meus netos. Espero que eu veja. Comecei meio tarde, mas eu tenho esperança, irmão. Versículo 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos. Esse é o propósito, pôr a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Como a Nathalie orava aqui, veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve.
Então, a dinâmica é essa, pais ensinando os seus filhos, e o propósito é esse, que os nossos filhos e os nossos netos, um legado geracional, coloquem sua confiança no único Deus vivo e verdadeiro. Passado isso, irmãos, eu quero me ater hoje a alguns aspectos práticos do culto no lar. Hoje, por isso que eu falei que será parecido mais com uma palestra, e esse material eu vou disponibilizar para vocês. Quero até deixar um trabalho de casa aí para a Vitória e para a Úrsula, se vocês puderem depois gerarem um PDF dos louvores que cantamos hoje, que eu vou disponibilizar para os irmãos, porque você deve ter observado, se não observou, vou falar para você agora, os louvores que fizemos hoje, voz e violão, são louvores simples de serem cantados, e nós vamos mandar a letra para você. Se você quer, como temos falado na Escola Bíblica Dominical, sobre cantar em família, e você quer fazer isso, uma dica, pegue o link desse culto que você que está pela internet está assistindo agora, ou você que na igreja pode assistir depois, e cante com a sua família. Os cânticos que entoamos hoje são cânticos com melodias simples, com letras que não são muito complexas, embora profundamente bíblicas, poderão abençoar e serem instrumentos do Senhor no seu culto familiar. Mas vamos hoje falar sobre aspectos práticos do culto em família. E aí eu vou pedir a ajuda da nossa querida Úrsula. Primeiro aí a imagem do livro ao qual estou me referenciando, que é esse livro aqui, Culto em Família, uma bênção à sua espera. O diácono Valquir já mencionou que leu esse livro e gostou muito. O diácono Alain citou esse livro na sua aula da EBD, ele deu uma excelente aula aqui no domingo passado, e ele mencionou esse livro também. O autor Jason Elopoulos, editora Vida Nova. Esse slide vai ser passado para vocês, mas eu estou planejando encomendar com a editora Vida Nova uma quantidade desse livro para termos na igreja. Hoje eu vou dar uma passada bem rápida, mas se Deus permitir, no futuro, talvez nós voltemos a esse material para mastigá-lo de forma mais lenta e podemos fazer um estudo um pouco mais aprofundado desse material. Mas olha o que diz aqui, citado no livro, Jonathan Edwards. Disse o seguinte: toda família cristã deveria se comportar como se fosse uma pequena igreja. Isso quer dizer que a gente tem que ter bancos vermelhos assim na igreja, que a gente tem que ter um ar-condicionado de 60 mil BTUs, como esses dois que temos aqui. Não, quer dizer que deve ter um espírito de adoração, de oração, até mesmo de uma liderança espiritual estabelecida que deve ser do homem. O homem é o cabeça da igreja. Nesse livro fala também, assim como no livro que estamos trabalhando na reunião de homens. Talvez o homem pense, meu Deus, mas eu conheço pouco da Bíblia, então vai conhecer mais, mas não precisa ser um teólogo, um acadêmico para você liderar espiritualmente a sua casa. Precisamos ser piedosos, tementes a Deus e amarmos ao Senhor. Mas toda a família cristã deveria se comportar como se fosse uma pequena igreja. Eu quero falar algo para os irmãos que eu já tenho falado, e falando de uma forma bem direta, usando uma analogia que o pastor John McAllister gosta de usar, que é o enxugar o gelo. Irmãos, querer fortalecer a igreja sem fortalecer as famílias, entenda aí, as famílias da igreja, é como querer enxugar gelo. Não adianta queremos fortalecer a igreja se nós não fortalecermos as famílias da igreja. Deus, ele tem os seus propósitos, e como eu sempre cito um livro, famílias fortes representam igrejas fortes. Então, se nós não trabalharmos para fortalecermos a igreja, e por isso que eu tenho batido tanto nessa questão da liderança masculina, e já iniciamos o trabalho com homens, pois eu penso que precisamos que os homens assumam, nós homens, assumamos o nosso lugar de líderes da nossa casa, de sacerdote do nosso lar, e isso tem sido perdido, os homens estão perdidos, a nossa sociedade tem investido pesado contra isso, mas nós precisamos retomar essa posição, e isso vai ser bênção na vida das nossas esposas e de nossos filhos, porque querer fortalecer a igreja sem fortalecer as famílias é como querer enxugar gelo, não serve para nada. Precisamos fortalecer as famílias, irmão. E aí, seguindo o que eu já falei no início, como eu trabalhei semana passada, a dinâmica lá dos primeiros versículos do Salmo 78, os pais ensinam aos filhos a palavra do Senhor, e o propósito, que os nossos filhos, nossos netos, coloquem sua confiança em Deus. E aí os textos que eu já citei, o Salmo 78, 1 a 8, e Deuteronômio 6, versículos 1 a 9, textos marcantes. Seguindo aí, o autor, ele chama de um tripé, ele é um banquinho com 3 pés, já viu um banquinho assim com 3 pernas? E ele cita isso, essa ilustração, o autor no livro,
que ele fala do que ele chama de um tripé da vida cristã. Ele fala que a nossa vida cristã tem que estar estabelecida sobre essas três pernas, sobre esses três pilares. O culto particular, como Jesus fala lá em Mateus 6,6, trancada a porta do seu quarto, orará ao Pai, o Pai que vem em secreto, né, te recompensará. Isso é uma citação lá de Isaías 26. O culto público, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, ele fala, quando vos reunis, mostrando que a igreja precisa se reunir, e isso é algo muito importante, irmãos. O culto público, ele é como se fosse o leme que guia o navio da igreja, é fundamental, por isso é tanto zelo da nossa denominação, da nossa igreja sede na freguesia, da nossa igreja local, com o que é feito no culto público. Então, o culto particular, a nossa vida devocional, o culto público e também o culto em família. Ele fala, esse autor, que se uma dessas, como disse o diácono lá no domingo, se uma dessas três pernas estiver faltando, o banco fica desequilibrado. E, infelizmente, irmãos, as nossas igrejas, de forma em geral, têm valorizado muito o primeiro ponto. Fala muito do culto devocional, especialmente nós pentecostais, temos muito essa ênfase de buscarmos a Deus em oração. Eu vejo muitos casais que entendem isso e o marido busca a Deus sozinho, a esposa busca a Deus sozinha. Louvado seja Deus por isso. Deve ser assim, mas não deve ser só assim. Precisamos valorizar também a reunião, a Assembleia dos Santos, quando nos reunimos como igreja, e devemos valorizar também o culto em família. Como nos textos que nós vimos antes, que não falam diretamente, você vai fazer um culto em família 2 vezes por semana, todo dia, 15 minutos, meia hora, não fala isso, mas fala que devemos ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor, e o culto em família é uma ferramenta poderosa para isso, como a igreja descobriu no passado, e infelizmente a igreja tem perdido isso de vista nos nossos dias. O próprio autor fala isso no livro, porque não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas lá nos Estados Unidos também, a igreja perdeu muito essa dimensão da família adorando a Deus e trouxe muito para o culto público e para a vida devocional, que são importantes, mas precisamos resgatar essa dimensão também do culto em família. Entrando um pouquinho mais sobre aspectos práticos do culto, olha o que ele diz no livro. O culto em família é culto, não é diversão, apenas um tempo para a família ou mesmo para a leitura de um bom livro cristão infantil com as crianças. Cultuar ou adorar significa ter comunhão com o único Deus vivente. Então, a primeira coisa que ele chama a atenção é que a gente vai ver mais à frente, que os autores tratam de uma forma muito tranquila. Que às vezes a gente pensa, o culto no lar, culto familiar, então vai ter que ser igual à igreja, vai ter que ter toda uma liturgia, vai ter que ter uma abertura do culto com um salmo, vai ter que ter tantos louvores, vai ter gente até querendo fazer oferta no culto do lar, né? Pegando o dízimo da mesada do filho em casa. Como é que vai ser isso? Vai ter que ter salva no culto no lar, vai ter ceia no culto lá. Não tem oferta, não tem ceia, não tem dízimo. Mas é um culto, precisa ser reverente. Mas o autor fala que, ao mesmo tempo que precisa ser reverente, a gente precisa entender dos desafios e ter uma certa flexibilidade. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, para entendermos que é um ambiente diferente, é uma situação diferente do que quando estamos na igreja. Mas não deixa de ser culto, pois estaremos juntos com a nossa família, adorando ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas quais são os elementos essenciais? O que constitui um culto a Deus no âmbito da igreja local? O que é essencial para um culto a Deus? Os elementos essenciais são ler as Escrituras, orar e cantar. No âmbito da igreja, é a pregação da palavra de Deus. Aí no âmbito da igreja você poderia incluir as ofertas e dízimos, poderia incluir certamente os sacramentos, a ceia do Senhor, como realizamos em alguns cultos. Mas essencialmente é o quê? Palavra, oração e louvor. Isso tem que ter na igreja, isso tem que ter nos nossos cultos em família. E olha o que disse o Matthew Henry, que foi um grande puritano: quem ora em família faz bem. Quem ora e lê as Escrituras faz melhor. Quem ora, lê e canta faz melhor ainda. Vou ler novamente. Quem ora em família faz bem. Quem ora e lê as Escrituras, entenda-se em família, faz melhor. Mas quem ora, lê e canta faz melhor ainda. Por isso que eu falei, pegue o culto de hoje, se você não tem o hábito de cantar, você, mas eu não toco violão, eu canto desafinado. Pegue o culto de hoje, bote depois do início os louvores e cante junto com a sua família. Nós vamos passar as letras dos cânticos que entoamos, embora não sejam cânticos conhecidos, para te facilitar nisso.
E olha o que ele diz aqui, na sequência: é importante que adoremos a Deus da forma correta no lar. Isso envolve ser reverente, alegre, regular e constante. Eu não vou desenvolver muito isso. Se Deus permitir de um dia a gente voltar para esse livro, a gente vai desenvolver isso mais em detalhes. Mas a importância de entender que somos com reverência, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil em casa, eu tenho um filho pequeno, às vezes a gente começa a orar, o filho já começa a olhar para o outro lado, começa a fazer alguma coisa, você tem que chamar a atenção dele: a gente está orando ao Senhor, vamos nos dedicar a Deus, ter reverência, deve ter alegria, porque se você chama seu filho para orar, e você está com uma cara: filho, vamos cultuar a Deus, vamos ler a Bíblia. Por quê, pai? Porque crente tem que ler a Bíblia, porque crente tem que cultuar a Deus. O que você está transmitindo para o seu filho? As nossas expressões, a maneira como a gente fala, às vezes comunica mais do que as nossas palavras. Então, se você é o primeiro a não mostrar nenhum ânimo em cultuar a Deus na sua casa, nenhum ânimo em adorar a Deus com a sua família, como é que você quer que os seus filhos tenham alegria, ou mesmo o seu cônjuge? E esses dois aspectos eu vou falar um pouquinho mais à frente, sobre ser regular e constante, irmãos. Muitas vezes, quando a gente ouve essas temáticas de culto em família, culto no lar, a gente começa a praticar, e primeira semana é uma bênção, segunda, terceira, primeiro mês, aí depois vai só na descendente, né? A gente começa a fraquejar, e daqui a pouco a gente lembra como algo que a gente ouviu num encontro de casais, num congresso de famílias, ou numa pregação, como estamos fazendo essa noite. Mas não deve ser assim. E aí, seguindo, no capítulo 7, o autor dá 9 dicas práticas sobre, que eu achei muito valiosas, sobre como fazer o culto no lar. Porque eu entendo que você não precisa de muitas justificativas para entender a importância de cultuar a Deus com a sua família. Basta você ler um pouco as Escrituras, refletir um pouco no que estamos falando nesses dias, que você vai concordar comigo que é muito importante cultuarmos a Deus em família. Agora a questão é como. Como vamos fazer isso? Uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, 3 vezes por semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A igreja toda tem que fazer o culto em família no mesmo horário. Quanto tempo? 15 minutos? 10 minutos? 5 minutos? 1 hora? Nossos cultos durante a semana duram 1h30, então nosso culto familiar deve ter 1h30 também? Como deve ser isso? Como deve ser a prática do culto familiar? E ele dá algumas dicas bem legais aqui que eu vou caminhar com vocês. São 9 dicas, eu vou passar rapidamente por elas. Primeiro ele fala assim: encontre o melhor momento. Deixa eu me localizar aqui, que eu marquei algumas coisas para falar com vocês. Obrigado, Urso. Encontre o melhor momento. E ele fala algo aqui interessante, ele fala: isso envolve tentativa e erro, irmãos. Não pense que você vai sair aqui essa noite, vai chegar em casa, agora a gente vai fazer culto no lar todo dia, vai tudo funcionar às mil maravilhas. Nós precisamos entender que isso é um desafio, especialmente para uma geração distraída, desconcentrada e dispersa como é a nossa. E ele falou: funciona melhor em alguns períodos do dia do que em outros. E é o que ele fala: as famílias são diferentes, cada uma tem o seu ritmo, simplesmente encontre o ritmo adequado para a sua. Hoje no presbitério, na reunião semanal que estamos fazendo online, semana que vem vai ser a primeira presencial lá na catedral, depois de todo esse período de quarentena, mas o bispo Walter falava que ele tem o hábito de dormir muito cedo, irmãos. Ele dorme tipo assim, essa hora ele já deve estar indo para a cama, 8, 9 horas da noite, mas ele acorda muito cedo, 5 horas da manhã ou antes ele já está de pé. Ele tem esse hábito, ele funciona num relógio diferente da maioria das pessoas. Ele dorme muito cedo, mas ele acorda muito cedo. Eu já sou diferente, eu tendo a dormir mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde, embora eu não acorde muito tarde e durma bem tarde. Então, cada pessoa tem um relógio biológico diferente, tem os seus hábitos. E as famílias também, irmãos. Tem famílias que funcionam melhor de manhã, tem famílias que funcionam melhor à tarde, tem famílias que o marido e a esposa trabalham o dia inteiro, às vezes no centro da cidade, chegam do trabalho pegam ônibus cheio, chegam cansados em casa, e às vezes é difícil você conseguir num horário desse, 15 para as 9 da noite, você conseguir reunir a família, está todo mundo cansado. Mas pode ser que você possa sair para o trabalho, você tenha uma flexibilidade, ou pegue no horário mais tarde. Existem famílias que têm desafios, porque o marido trabalha num horário e a esposa trabalha no outro. Então, vocês vão ter que buscar uma janela ali, de uma conciliação de horário, para que vocês conseguirem adorar a Deus juntos. Então, encontre o melhor momento para a sua casa, para a sua família. Nós, como liderança da igreja, nós vamos estabelecer o culto em família, agora na igreja, todo mundo vai ter que fazer, a gente nem vai fazer isso, a
gente está te orientando nesse sentido por entender que isso traz saúde para a sua vida espiritual e para a sua família, mas muito menos vamos falar, ó, vamos marcar no relógio, eu vou ligar para todos os membros da igreja, para todos os líderes, ó, está na hora do culto em família. Não, cada família estabeleça o seu horário e entenda a sua dinâmica. Mas ele fala o seguinte, ó, adote o mesmo horário, busque encontrar um horário comum. Por quê, irmãos? E aí eu posso dizer da minha experiência. Não pensem que eu estou falando isso tudo para vocês como um mestre, mas como um aprendiz, pois isso que eu estou falando para vocês é um desafio para vocês, é um desafio para mim. Quando nós não planejamos as coisas, irmãos, elas tendem a escorrer pelos dedos. Quando você não monta algum nível de planejamento, nem que seja assim, ó, a gente vai passar a fazer culto em casa 3 vezes por semana. Mas se você puder estabelecer um horário, 8 horas da noite, 8 horas da manhã, meio-dia, se a família almoça junto, pode ser na mesa do jantar, acabou o jantar, vocês fazem um momento de oração, de leitura da palavra, de reflexão bíblica, pode ser na mesa do almoço, pode ser no café da manhã, pode ser antes de dormir, desde que você não durma durante o culto no lar, mas busque estabelecer um horário, isso vai te ajudar a não deixar essa bênção preciosa escorrer pelos seus dedos. E o autor também fala de você adotar um mesmo lugar. Ele fala assim, ó, o lugar não tem muita importância, contudo ajuda se o local do culto for permanente, principalmente para quem tem filhos pequenos. Que o filho passa a entender que aquele local e aquele horário é o horário que eles vão adorar a Deus juntos com a família. Quando a coisa fica muito solta, um dia você faz o culto no quarto, outro dia na sala, isso não é uma regra, tá, gente? São dicas. Isso ajuda, quando não é assim, fica mais difícil você estabelecer uma rotina. E o que acontece? Quando uma coisa é importante, mas a gente não bota na rotina, facilmente ela vai acabar deixando de ser feita. Então, busque o melhor momento, converse com o seu marido, converse com a sua esposa, qual o melhor momento da gente dedicar um tempo, que seja 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos de culto a Deus na nossa casa. Busque estabelecer um horário, um dia, ou 2 dias, ou 3 dias por semana, e procure fazer sempre no mesmo lugar. Não precisa ter você ter que montar, arrumar a casa, né? Mulher às vezes tem disso, né? Vai receber visita, aí arruma a casa, faz um monte de coisa. A visita ali mais importante é o Senhor Jesus, e Ele está nas nossas casas todos os dias, irmãos. E nós somos de casa. Mas procure estabelecer alguma rotina que isso vai te ajudar nessa dinâmica. Outros 3 pontos. Comece devagar. A maioria das famílias cristãs, infelizmente, perdeu o hábito de cultuar a Deus em casa, em família. Então, se você entende que isso é importante, quer fazer isso, comece devagar. Então vou fazer igual na igreja, o culto começa às 7h30, acaba às 9 horas, então eu vou ficar 1h30 em culto. Não faça isso. Comece com 15 minutos, comece com 10 minutos, como diz já o próximo tópico, seja conciso, seja breve. Se você ler, ele diz aqui, ó, uma pequena porção da Bíblia, e fizer uma breve oração e cantar uma música, você já está começando talvez a dar um grande passo na sua vida espiritual da sua família. Eu estou já meditando e orando nesse sentido. Hoje, não sei se foi de madrugada ou de manhã, que eu acordei e fiquei orando nesse sentido, e estou buscando de Deus para trazer à igreja uma sugestão da gente, porque às vezes você fala, eu preciso fazer o culto no lar, legal, quero orar, mas você não sabe por onde começar, eu estou te dando dicas gerais aqui. E aí, se permitir Deus, até terça-feira que vem eu vou trazer uma sugestão para que nas próximas semanas você tenha material para que você possa se debruçar junto com a sua família. A igreja vai te fornecer isso para te facilitar, principalmente nessa caminhada. Mas essa semana mesmo você quer fazer isso? Pegue, por exemplo, o Salmo de número 1, o primeiro Salmo, que é um salmo belíssimo, um salmo curto. Leia o Salmo 1, o Salmo 100, que o irmão Paulo abriu o culto, que fala de adorar ao Senhor, de cantar a Deus. Pegue o Salmo 1, leia num dia com a sua família, faça uma breve reflexão e ore. Pegue o Salmo 100, faça o mesmo. Pegue o Salmo 150, pronto, o primeiro Salmo, o 100º Salmo e o Salmo de número 150. Ou o Salmo 142, por exemplo, que o irmão Paulo, perdoe citá-lo mais uma vez, ele pregou durante a quarentena num sábado, que fala, com a minha voz clamo ao Senhor, fala de clamarmos a Deus. Pegue um salmo curto, te dei 3 aí, ó, Salmo 1, Salmo 100, Salmo 104, né? Salmo 142 e Salmo 150. E medite essa semana, mas se Deus permitir, até semana que vem eu vou dar algumas sugestões de material que você possa trabalhar em casa. Mas comece devagar. Agora ele fala aqui, ele cita Lucas 20, 47, é quando Jesus condena aqueles religiosos que abusavam, que extorquiam
viúvas, mulheres necessitadas, e depois faziam longas orações para se justificarem. O Senhor Jesus também nos disse lá no Sermão do Monte, que nós não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, irmãos. Isso é uma coisa nossa bem de pentecostal, a gente acha que se a gente falar muito, a gente vai conseguir mais favor de Deus, mas isso não necessariamente é verdade. Devemos orar bastante, devemos gastar tempo em oração, mas tem gente que pensa que se orar o dobro do tempo, aí Deus vai te abençoar em dobro. Não necessariamente, que Deus vê o nosso coração. Então você pode fazer uma oração breve, mas de todo o coração, uma leitura bíblica breve, um cântico. Mas vale botar no YouTube? Vale. Só cuidado que às vezes a gente que é músico já tem isso, né, André? A gente já sabe que às vezes a música está num tom muito alto, aí você vai tentar cantar, vai dar tudo errado. Por isso que eu estou sugerindo músicas que a gente canta na igreja, que a gente já ajusta o tom para ficar mais confortável para que a igreja possa cantar. E faça disso uma prioridade, irmãos. E ele faz um alerta importante aqui, o autor, ele fala assim, a família que passa pouco tempo junto em casa é incapaz de cultuar em conjunto. E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. O diácono Zé Paulo falava na sua oração, que muitas pessoas hoje não têm tempo em casa com a família, não tem tempo nenhum, porque trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade, o filho faz balé, judô, natação, estuda, um monte de coisa, e se a gente não tiver um tempo com a nossa família, irmãos, nós não teremos como cultuar a Deus juntos. Precisamos tornar nosso culto uma prioridade familiar. Não podemos lotar as nossas agendas. Se a sua agenda for lotada, manhã, tarde e noite da sua esposa, ou o seu tempo livre for só o tempo que a sua esposa está trabalhando, o tempo livre da sua esposa for só quando você está trabalhando, você nunca vai ter tempo para fazer o culto no lar. E o autor chama atenção até para algo importante, irmãos, que é o próprio ativismo da igreja. Se a igreja tiver atividades 3, 4 vezes por semana, à noite, como é que você vai ter culto, como cultuar a Deus com a sua família? Então venha para a igreja, agora estamos tendo um culto por semana, em breve voltaremos a ter 2, essa semana excepcionalmente teremos a reunião de homens na quinta-feira, então esteja na igreja, se esforce, mas se a igreja começar a competir com a família, você não vai conseguir cultuar a família, e vocês já perceberam, agora em setembro completa um ano que eu estou aqui, como eu me preocupo com isso, que a igreja não seja um impedimento para que você e a sua família cultuem a Deus juntos. Então, faça disso uma prioridade. E agora os 3 últimos, pode passar, Úrsula, por favor. Seja flexível. Em primeiro lugar, ele diz aqui, há dias em que nada funciona. Aqui nesse livro que nós estamos usando na EBD, termina no próximo domingo, o Kant, os autores, o Keith e a Chris Singeri, eles botaram uns vídeos durante a quarentena deles cultuando a Deus com as suas crianças. Eles têm 3 filhas. E é muito engraçado, irmãos, porque eles lá com as 3 filhas, ele tocando violão, às vezes ela tocando piano, cantando, e as menininhas aprontando. Uma deve ter uns 3 anos, outra deve ter talvez uns 6, 7, a outra é um pouquinho maior. E às vezes eles estão cantando a Deus, as meninas estão cantando, louvando a Deus, daqui a pouco elas se distraem, brincam e tudo. E eles falam isso no livro, porque é desafiador, irmãos. Às vezes a gente está cultuando a Deus. Hoje eu estava lá no presbitério, estava assistindo no Zoom, e a Tati arrumando algumas coisas, e o Daniel, daqui a pouco o Daniel veio, subiu no meu colo, aí eu fiquei fazendo carinho na cabeça dele, eu pensei, que bonito os pastores e bispos, né, devem olhar assim, lá o pastor Felipe com o menino no colo, até aí estava ótimo, irmão, só que aí o Daniel começou a querer subir nas minhas costas, começou a querer dar volta em cima de mim, e eu, Tati, não dá assim não, como é que eu vou assistir o presbitério com a criança pendurada no meu pescoço? E aí ficou ruim, ela falou, vem cá, garoto, e ele começa a rir. Naquela semana intensiva do seminário que a gente teve, e foi online esse período, aula de 8 da manhã, 8h20 da manhã até 10h20 da noite, 8h30 da manhã, 10h20 da noite, a semana inteira, de segunda a sexta. E ainda teve no sábado, mas acho que o online não teve, não me lembro. Não teve, foi de segunda a sexta. De 8h30 da manhã a 10h20 da noite, só parava para almoço, ou intervalo de manhã, intervalo à tarde e jantar à noite. Pedreira, bom demais, o conteúdo é muito cansativo. Aí teve um colega meu do seminário que depois mandou uma mensagem para mim, às vezes eu vi uma criança agarrada no teu pescoço, puxando teu cabelo, puxando tua cabeça. É um desafio, irmãos. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Então, seja flexível. Não saia daqui com assim, agora eu vou cultuar a Deus todo dia, meia hora, e vai começar 8 horas e vai acabar 8h30 em ponto. Vai ter um dia que você vai sentir vontade de ir até as 9 da noite. E vai ter um dia que 8h05 vai estar um caos na sua casa, se você tem filhos pequenos. Ou se você tem filhos adolescentes que talvez estejam numa fase de rebeldia, ou não estejam tão disponíveis para estar cultuando a Deus, você vai ter que ter uma flexibilidade. Às vezes as coisas vão fluir muito bem, às vezes nem tanto.
Precisamos entender isso. E ele fala isso que, em segundo lugar, primeiro, tem dias que nada funciona. Em segundo, precisamos ser flexíveis no modo de agir. Especialmente nós pais, quando entendemos essa responsabilidade, às vezes somos muito inflexíveis. Mas peça a Deus sabedoria e graça para agir da melhor maneira com a sua família, sem deixar de valorizar o culto a Deus, sem deixar de ter reverência e chamar a atenção disso, da importância disso para a sua família, mas também sem cair para o lado do legalismo ou da religiosidade. Outra coisa, seja o exemplo de atitude correta, como eu falei no início. Se você, na hora de adorar a Deus, de cantar ao Senhor, você está assim, glória, glória, aleluia, glória, glória. Como é que você quer que teu filho cante a Deus com alegria? Se na hora de ler a Bíblia, você lê, Salmo 78, que estamos lendo aqui, versículo 7, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, obedecerão aos seus mandamentos. Amém, filho? Já fiz a leitura da Bíblia, agora você ora. Aí depois teu filho vai ler a Bíblia, ele lê com descaso, lê sem ânimo, por quê? Porque nós somos o exemplo para eles. Então, primeiro, tenhamos uma atitude correta, irmãos, de oração. Eu trouxe aqui até para mostrar para os irmãos, porque eu resisti um pouco a ter caderno de oração, irmãos, porque eu pensava, o Espírito Santo me lembra das pessoas, as pessoas que a gente ama, a gente carrega no coração, e quando a gente ora, a gente lembra. Só que depois você começa a trabalhar com muitas e muitas e muitas pessoas, eu creio que o Espírito Santo te dá um caderno, te dá a luz para comprar um caderno de oração. Eu estava colocando os meus pedidos de oração no celular, no bloco de notas do celular, que é um recurso válido, mas eu sinto falta de ter um negócio na mão, de olhar ali para orar pelas pessoas. Essa semana eu comprei um caderninho. Compre um caderno de oração para a sua família. Eu comprei esse que ele é pequenininho, ele dá para destacar. Então, quando às vezes você está orando por uma causa e a pessoa é abençoada, supera aquilo ali, a coisa passa, você arranca a folha, joga fora e segue em frente. Então, se for o caso, compre um caderno de oração para a família. Esse é o caderno de oração da nossa intercessão. Seu filho vai ver você orando por alguém passando dificuldade. Seu filho vai ver você orando, de repente, por uma família que está passando por uma dificuldade financeira muito grande. Aí depois você vai falar, olha, filho, Deus abençoou o pai daquela família, conseguiu um emprego, vamos louvar ao Senhor, porque Deus abençoou aquela família. Isso ministra algo ao coração das nossas crianças. Então, precisamos ter esse exemplo de alegria, de ânimo, de vigor, irmãos. Porque se o pastor for desanimado, se o pai for desanimado, como é que os irmãos da igreja, como é que a igreja, como é que a família vai ter ânimo para seguir a Deus? E o último ponto, mas não menos importante, tenhamos perseverança, irmãos. Talvez esse seja o ponto mais importante de todos no culto no lar. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente entende que é importante, a gente conversa com o cônjuge, ele reconhece que é importante, a gente começa a praticar, vamos 15 minutos, daqui a pouco avança para 20, para meia hora e está tudo indo muito bem, mas daqui a pouco, quando chega, passa um mês, 2 meses, ao invés de ser 3 vezes por semana, 4 vezes, 1 vez por dia, passa a ser 2 vezes, daqui a pouco 1 vez, daqui a pouco a cada 15 dias, e as outras prioridades vão entrando e a gente deixa para lá. Então, persevere nesse propósito. Para concluir, alguns desafios. Filhos pequenos, como eu já falei, filhos jovens que às vezes estão passando por uma crise na sua fé, estão desmotivados, o cônjuge não cristão, aí você, mulher ou homem cujo cônjuge não é cristão, vai precisar pedir a Deus mais sabedoria para lidar com essa situação, porque não adianta você chegar em casa e bater na mesa e falar, agora vai ser assim, se o seu cônjuge não estiver na mesma visão, então você tem que orar, mas invista, creia, coloque diante de Deus. Falta de conhecimento bíblico, alguns alegam isso, mas eu não sei explicar a Bíblia, eu não sei pregar. Você não precisa ser doutor em teologia para ler um versículo da Bíblia e buscar uma inspiração. Nós vamos buscar material com recursos para que você possa ter o que explicar para os seus filhos, para você não se sentir, meu Deus, e agora por onde eu falho? Aí você não precisa começar o seu culto no lar lendo o livro de Levítico, lendo Apocalipse, como estamos meditando no domingo de manhã. Você pode começar com textos mais simples, mas comece. E os ladrões de tempo, irmãos, que em nossos dias são muitos, é a internet, são os imprevistos, é aquele dia que você organizou tudo, organizou a casa, fez o jantar mais cedo, arrumou a casa mais cedo, tudo certo, aí 8 horas da noite vocês se reuniram para louvar, cultuar a Deus, e chega uma visita inesperada. Isso pode acontecer, mas não desista, persevere, que eu creio que Deus há de abençoar grandemente a sua vida e a sua família por intermédio disso. Então, voltando lá, só para a gente repassar os 9 pontos bem rápido. Encontre o melhor momento. Qual é o melhor momento da sua família cultuar a Deus? E aí eu volto a dizer, você pode fazer isso todo dia,
uma oração breve, não só oração a gente deve fazer todo dia mesmo, irmãos, orar com as nossas famílias, mas esse momento de culto ao lar, que vai ter uma leitura bíblica e pelo menos um cântico de louvor a Deus, sempre que possível, embora essa questão do cântico seja o que o pessoal tenha mais dificuldade, muitas vezes, mas procure encontrar o melhor momento. Se for 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou todo dia, se ajuste na sua realidade familiar, adote um mesmo horário, adote um mesmo lugar, comece devagar, não queira começar logo, é igual quando a gente fala de jejum, às vezes a pessoa nunca jejuou, quer começar a jejuar, jejuando 20 dias, 40 dias, começa jejuando uma parte da manhã, depois de um tempo, um dia inteiro, depois mais de um dia, vai aos poucos, comece devagar, seja conciso. Um culto familiar abençoado não é o que tem que durar muito tempo, pode ser breve, às vezes 10, 15 minutos, vai ser muito abençoador, você vai ver frutos maravilhosos na sua vida e da sua família. Faça disso uma prioridade, não deixe que outras coisas roubem isso. Seja flexível, seja um exemplo para os seus filhos e mesmo para o seu cônjuge, e tenha perseverança. Pois eu creio, irmãos, que a gente resgatando esse tesouro perdido que a igreja valorizou tanto, os puritanos valorizavam tanto o culto no lar, irmãos, que era hábito de alguns dos puritanos, que foi um movimento, né, que ocorreu algum tempo depois da Reforma, 2 séculos, salvo engano, depois da Reforma, de homens muito piedosos e que produziram muita coisa que nos abençoa até hoje. Existiam puritanos que pegavam e colocavam o mesmo piso que tinha na igreja no seu lar, para que quando os filhos entrassem em casa, eles lembrassem da igreja, entendessem que a casa também é um lugar de culto a Deus. Então a igreja tem um piso, hoje em dia seria um porcelanato, aqui é carpete, né? Mas que fosse um piso da igreja de um estilo tal, uma cor, o piso da igreja é verde, aí alguns iam lá, não que você tenha que fazer isso, me entenda bem, o cara ia lá e botava um piso verde na casa dele, para o filho chegar em casa e lembrar da igreja, entender que a casa também é um lugar de adoração a Deus, e deve ser assim, irmãos. Nós precisamos resgatar isso, isso é urgente. Precisamos resgatar o valor da adoração a Deus dentro das nossas casas, e enterrar essa ideia de que a vida cristã se resume a você vir à igreja e fazer a sua oração sozinho no quarto, embora essas coisas também tenham a sua importância. Como está a sua vida de oração em família? Você topa esse desafio de buscarmos crescer no nosso culto em família? Será um desafio, será uma novidade para muitos, é um desafio para mim. Eu e Tatiana, né, sempre oramos e colocamos isso diante de Deus e sempre temos os nossos desafios. E agora teremos um outro desafio, mais uma bebezinha recém-nascida em casa traz outros desafios. Mas eu creio que Deus há de abençoar grandemente as nossas vidas e as nossas famílias, se nós voltarmos para essa prática antiga, mas tão abençoadora, de fazermos dos nossos lares pequenas igrejas, lugares onde Deus é adorado, lugares onde os louvores a Deus são entoados, lugares onde a palavra de Deus é colocada em primeiro plano. Para isso, talvez você precise desligar a sua televisão, desligar a sua internet, abandonar as suas redes sociais, um pouco ou de vez, mas creia que vai dar bons frutos na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Fique de pé, você que está presente, vamos orar.